Deus não quer o seu Isaque. Pode ter certeza que ele também não precisa que você o entregue para que ele saiba quem você é. Deus é onisciente. Você entregando ou não entregando, Deus sabe muito bem da sua conduta e quem é a sua pessoa. Então, por que razão que Deus pediu Isaque a Abraão e hoje, mesmo em tipologia ou em forma diferente, pede o nosso Isaque? A única resposta que eu tenho para isso é a seguinte: Deus não te prova para saber quem você é, ele é onisciente. Ele também não precisa do seu filho, ele já tem um filho dele. Então, por que razão que Deus sempre irá nos provar pedindo algo? É para que você mesmo saiba as capacidades de sua entrega. Quando Deus pede Isaque a Abraão, Deus não queria o filho de Abraão. Tanto que, ao descer Abraão o cutelo, Deus encaminhou o seu anjo e disse: Para, não estenda sua mão sobre o moço. Deus não queria o filho de Abraão, só queria que Abraão entendesse que ele estava totalmente preparado e capacitado para fazer a maior entrega de sua vida pessoal. Muitas vezes, em nossa caminhada cristã, nós se autoavaliamos. E Paulo disse que o homem não pode julgar a si mesmo, porque duas coisas acontecem: ou ele se autocondena ou ele se autoabsorve. Então, não há um julgamento pessoal. E todas as pessoas que se auto-julgam, pela nossa humildade que temos em nosso coração, nós sempre vamos se rebaixar ou declarar que não somos capazes ou que não estamos no nível das pessoas pelo qual nós pregamos. Se você se comparar com Jó, você nunca vai se achar na qualidade de Jó. Só que ao decorrer da sua caminhada, você já fez tantas entregas, tantas renúncias, que talvez Jó nos seus dias não teria capacidade de entregar o que você entregou. Estamos falando de pessoas diferentes, mundos diferentes, eras e tempos totalmente diferentes. As entregas e renúncias que nós vivemos hoje não foram as entregas e renúncias que eles viveram antes. Podemos assemelhar, claro, que santidade é santidade e pecado é pecado, ok? Mas as entregas de antes não são as entregas de hoje. E você, às vezes, vai ser provado. Deus pedirá coisas a você que vai abalar a sua estrutura. Deus não quer que você entregue o que Ele está pedindo. Ele não quer a sua casa, não quer a sua vida. Ele não quer o seu carro, não quer os seus filhos. Ele só quer mostrar para você mesmo que você tem um baita potencial de entrega. E até aquele dia, Abraão não sabia o que ele poderia entregar. Abraão não sabia, ele simplesmente havia obedecido uma voz, saindo da sua casa, da sua parentela, a terra do seu pai, e estava caminhando. E mesmo nos seus muitos erros, na cabeça dele isso era um homem que perseverava e voltava ao caminho. Mas ele precisava ser confirmado como pai da fé. E para ser confirmado como pai da fé, precisa fazer uma entrega sobrenatural. E todos nós que vivemos em Cristo, haverá uma etapa de nossa vida que Deus pedirá algo que vai abalar a estrutura de nossa alma. E isso não é para que Deus saiba quem nós somos, é para que nós nos auto-reconhecemos na presença de Deus. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando: Deus está provando ele para saber se ele é fiel. Amados, onde fica a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus? Deus não precisa me colocar numa prova para saber se eu sou ou não fiel. Ele sabe quem eu sou com prova ou sem prova. Deus não precisou pedir Isaque a Abraão para saber se Abraão era ou não fiel. Deus sabia quem era Abraão com Isaque entregue ou sem Isaque entregue. O problema é quando nós não sabemos quem somos. O problema é quando nós temos um Abraão caminhando em direção a uma terra prometida que não sabe das suas capacidades de entrega. Então, se Deus já te pediu algo, é para que você saiba quem Ele é. E se Ele ainda não te pediu, vai te preparando, porque você só vai reconhecer quem você é na presença mediante a sua entrega. A viúva entregou as suas duas moedas. Jesus entregou a sua própria vida. Moisés se entregou como libertador. Ele se colocou a risco de vida. Ele se entregou de tal maneira que ele voltou ao Egito sabendo que Faraó havia uma sentença. Ah, mas o Faraó antigo morreu. Mas quem disse que a sentença contra ele morreu? Então, em nossa caminhada, nós faremos muitas entregas, mas uma delas será definitiva para toda a nossa história. Você consegue ver Deus pedindo a Abraão: entrega a tua vontade e sai. Ele saiu,
mas Deus falou, é pouco demais para ele saber quem ele é. É pouco demais. Então, em nossa caminhada, Deus sabe qual é a área, o momento e o tempo certo. E Deus, quando pede, não pede como nós pedimos, porque nós oramos tendo misericórdia do provedor, mas o provedor, quando ora, não tem misericórdia daquele que o entregue. Então ele disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Só pode dizer eis-me aqui quem está pronto para entregar o sobrenatural. Ele disse: Pega Isaac e vai a uma das montanhas que eu te mostrarei. Para sair de casa e seguir mais uma vez a ordem, tem que estar pronto para entregar, porque Deus, quando chama Abraão, o chama sozinho e inclui a sua esposa. E Deus, quando chama a segunda vez, ele chama Abraão e agora ele inclui Isaac. Abraão sabia que Deus não pediria a Sara, mas ele desconfiou que Deus pediria Isaac. E ele disse: Eis-me aqui. Quantas vezes, diante da última prova de nossas vidas, Deus diz: Abraão, Abraão, e não estamos prontos a dizer: Eis-me aqui, porque só pode falar: Eis-me aqui quem está pronto para subir o Moriá. E Abraão sai de casa e foi em direção à terra que Deus lhe mostrou. E quando ele sobe naquele monte, o seu coração estava pronto, porque Abraão não entregou Isaac no Moriá. Abraão entregou Isaac quando obedeceu a palavra em sair para ofertar a Deus. Então, deixe hoje essa palavra ao seu coração. Deus não te prova para saber quem você é. É para que você se reconheça se você realmente está com Ele ou se você não está. É como Pedro que disse: Estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse: Pedro, o galo canta uma e você me nega três. E Pedro disse: Não, Senhor, jamais farei isso contigo. E nós vamos perceber pelo texto de João que Pedro negou 3 vezes. Ele negou diante da porta, ele negou junto com os homens enquanto andavam, e ele negou sentado na fogueira. É por essa razão que depois Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Como quem diz: Eu não pedi a sua fidelidade. Foi você quem disse que estava pronto para ir comigo até a cruz. Eu não pedi isso a você. Você disse. E agora eu quero o que você me prometeu. Porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele para conosco, mas nós não somos fiéis para cumprir as nossas promessas de nós para com ele. Só que Deus não é como nós, que se esquece daquilo que ele fala. Deus se lembra de cada uma das promessas e ele pode requerer como a maior entrega da sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.